Sejam muito bem-vindos ao Visão 360 pela Masper TV. Transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, no canal 20520 da Claro TV e também ao vivo pelo nosso canal no YouTube, @Estúdios Masper. Você pode também nos encontrar pelo site www.maspertv.com.br e no Instagram, @MasperTV. O Visão 360 está começando. Você que anda pelas ruas de Porto Alegre, já reparou no emaranhado de fios nos postes? Eu duvido que você, andando pelas ruas, pelas avenidas da capital, não tenha prestado atenção nisso. Tudo em via pública. Fios de internet, de energia elétrica, mas afinal, será que é preciso esse monte de fio? Quem deveria fiscalizar a quantidade de fios em cada poste, em cada ligação, em como eles estão organizados? Para entender tudo isso, nós convidamos o Paulo Todeschini, diretor de Relações com o Mercado da Internet Sul. E também, através da internet, via online, o advogado Fernando Oliveira, que tem um trabalho muito interessante ligado justamente a este assunto. Em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado pelas participações de vocês aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estamos aqui para... Boa noite, Glauco, boa noite, Paulo. Fernando, muito obrigado a vocês dois. Em seguida a gente começa a debater este assunto, que afinal de contas chama atenção. Não é exclusividade da capital gaúcha. Inclusive outros municípios de outros estados estão tão preocupados que buscaram referências aqui na capital de como combater este problema, esta maçaroca que se torna uma confusão visual e uma ameaça, inclusive para pedestres, motoristas, enfim. Mas antes de entrar exatamente no nosso assunto, você sabe, já é de praxe, no nosso Visão 360, a gente falar dos assuntos do dia através do Momento 360. O gênero musical bugio foi oficializado como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul. A solenidade de registro aconteceu na noite desta terça-feira. As cidades de São Francisco de Assis e São Francisco de Paula foram as responsáveis por iniciar o processo e a formalização do pedido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IPHAE. A inclusão do bugio como parte do patrimônio cultural do Estado permite a formulação de políticas públicas voltadas à sua preservação, como a promoção de festivais, oficinas e iniciativas educativas que assegurem sua transmissão às futuras gerações, além da valorização dos artistas e dos mestres. Lembrando que o bugio é o gênero musical executado no acordeão, em um ritmo caracterizado pela execução de um tempo fraco que se prolonga até o tempo forte. Resumindo, imita o que seria o barulho do bicho, do bugio. Tá bom? Segundo pesquisa, somente o gênero bugio existe esse método de execução musical. Coisas da nossa cultura e que estão sendo preservadas. O governo federal lançou um pacote de medidas para apoiar o setor produtivo afetado pelo tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O plano prevê um apoio de 30 bilhões de reais em crédito e será viabilizado por meio de uma medida provisória chamada MP Brasil Soberano. Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, entre aspas, o Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que o seu agressor, fecha aspas. De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o plano dará prioridade às menores companhias e a alimentos perecíveis. E um estudo revela que o Brasil perdeu 111 milhões e 700 mil hectares de vegetação nativa nos últimos 40 anos, equivalente a 13% de todo o país.
Em níveis de comparação, esse número se iguala a uma área maior que a da Bolívia. Seria equivalente a uma área maior que a da Bolívia. Este foi o período mais intenso de perda das áreas naturais desde a colonização do Brasil. A formação florestal foi a mais suprimida, com redução de 62,8% dos hectares equivalentes ao território da Ucrânia. Veja bem o tamanho do estrago. O estudo foi feito pela coleção 10 de mapas anuais de cobertura e uso da terra do MAP Bioma, um sistema que estuda justamente este tipo de indicação, este tipo de assunto. Visão 360 de hoje, como eu adiantei no início do programa, fala sobre um problema que é de visual, né, que deixa a cidade feia, que é de obstruir muitas vezes o próprio direito de ir e vir, que é uma ameaça a quem anda pelas ruas, é a quantidade de fios, são as maçarocas que se acumulam nos postes. E daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente conversa com dois protagonistas deste assunto, por que não dizer assim, que representam diversos pontos de vista, para falar a respeito de como combater esse problema, como conviver, se é que isso é possível, com o excesso de fios. Será que seria o caso? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, imagens ao vivo de Caxias, na Serra Gaúcha. Em Caxias, 10 graus. Imagens ao vivo de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, Praça das Flores. Neste momento, temperatura de 10 graus. Voltamos com o Visão 360 desta quarta-feira e o assunto de hoje é o excesso de fios, o emaranhado de fios. E vamos falar mais especificamente de Porto Alegre, mas diga-se de passagem, não é problema exclusivo de Porto Alegre. Nossos convidados de hoje são o Paulo Todeschini, diretor de Relações com o Mercado da Internet Sul, e também o Fernando Oliveira, que é advogado, que tem uma lei relacionada a isso, e ele vai participar via online. Mas antes de começar exatamente a nossa conversa, eu queria mostrar um conteúdo que eu fiz para as redes sociais, aqui, pertinho da sede da Masper TV. Para quem não sabe, na Carlos Gomes, aqui na região do bairro Montserrat, e divisa com uma Auxiliadora, para você ter uma ideia do que era o quadro que eu queria mostrar. É de rir ou é de chorar? Deixe sua opinião, confira aí. Fio, fio, fio. Não, eu não tô subindo. É fio mesmo, que tá pendurado, que tá desencapado, que tá caído, que tá enrolado. Aqui tá um baita exemplo de que a segurança tá por um fio. Olha só, onde tá esse fio aqui? Bate na altura da cabeça, ameaçando pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, por que não? E tem cada vez mais gente botando fio. Paris tem a Torre Eiffel. Rio de Janeiro tem o Corcovado. Porto Alegre tem fio. E vai saber o que é de luz, de telefone, de internet. É, para rir, mas na verdade é para se lamentar. Muitos desses problemas foram corrigidos, tá? Este vídeo foi feito lá atrás, mais no início do ano, mas mesmo assim outros surgiram. Quero começar a nossa conversa com o Paulo Todeschini, diretor de Relações com o Mercado da Internet Sul. Em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor falasse o que é exatamente a Internet Sul. Obrigado pelo espaço, vamos esclarecer, né? Obrigado pelo senhor também, né? A Internet Sul é uma associação que ela se constituiu de empresas, né, de provedores de acesso de todo o Rio Grande do Sul, justamente para a gente poder debater, discutir e tratar sobre os assuntos inerentes a essa questão da expansão da internet, principalmente no Brasil e no Rio Grande do Sul. Ela tem 27, estamos indo para 28 anos de história já, temos presença no Brasil inteiro. Temos o segundo maior evento do setor que nós fazemos em Gramado, que é o Link SP, agora nos dias 28 e 29, vocês estão convidados a conhecer, de agosto em Gramado, o nosso Link SP. Nós juntamos aproximadamente 4.000 pessoas nesse evento, são mais de 70 expositores que vêm do Brasil inteiro, e nós temos uma relevância muito grande aí em todo o Brasil,
somos conhecidos em todo o Brasil. Eu, particularmente, liderei o auxílio agora nas enchentes ano passado, recebemos muitas doações, socorremos muitas empresas, socorremos muitas pessoas. Então, a Internet Sul ela tem uma ação institucional. Ela congrega 190 associados hoje do setor de telecomunicações do Rio Grande do Sul. E são 28 anos de história. E qual é a posição da entidade em relação a isso? Porque muitos desses fios são relacionados à internet. Aliás, há uma grande reclamação das concessionárias de energia que têm o direito, por exemplo, em relação a postes, mas que não cedem porque é pago, né? Esses postes também são utilizados por empresas de telefonia, de internet, enfim. Qual é a posição de vocês em relação a esse excesso e muitos que acabam ficando pelo caminho desses fios aí? Nós fazemos um serviço de orientação, né? Nós orientamos. Os associados nos procuram, nós orientamos. Essa questão dos fios ela é muito complexa. Por quê? Porque nós temos hoje, a internet foi elencada a uma categoria de serviço essencial, assim como água, assim como energia elétrica. Então, é um serviço essencial. Quando que ocorreu essa essencialidade? Durante a pandemia. O que teria sido o efeito da pandemia sem a internet? Você calcula o que teria sido isso? Então, houve uma explosão, uma expansão muito rápida, principalmente durante a pandemia. Eu estava em uma operação, fui convidado por uma empresa, eu estava tocando uma operação, e enquanto nós ativávamos ali 110, 120 pessoas num período de um mês antes da pandemia, numa cidade do interior, durante a pandemia chegamos a ativar 500 clientes por mês, porque era urgência. Então, esse serviço foi elencado à categoria de serviço essencial. Esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração, certo? Então, isso houve, por quê? Porque as pessoas precisavam se comunicar. Isso reduziu esse efeito, digamos assim, como é que a gente chama, quando as pessoas ficaram confinadas, diminuiu essa sensação de confinamento. A internet proporcionou isso, né? Segundo ponto, nós temos cabos hoje ainda pendurados nos postes que são do tempo da CRT. Aquele cabo grosso que tu mostrasse ali, aquele mais grossinho ali que tu mostrasse, foi provavelmente a própria concessionária que cortou e deixou pendurado para alguém vir recolher, mas talvez a pessoa que teria que vir recolher não veio recolher. Isso é um outro ponto também. Essa outorga do uso dos postes é feita pela ANEEL, é uma concessão federal, assim como o SCM. O SCM é o Serviço de Comunicação Multimídia. Então, todas as empresas que estão prestando o serviço estão, na sua grande parte, 90%, 95%, registradas na Anatel, e o governo federal tem conhecimento de quem são essas empresas, porque é um serviço essencial. Então, existe uma legislação muito clara, específica e abrangente sobre o tema. Então, é importante entender esse ponto. Só que o que acontece? Com essa expansão desenfreada que houve na época da pandemia, o pessoal não queria ficar um dia, 2 dias esperando uma operadora de grande porte, porque naquela época, não sei se tu lembra, começou a faltar equipamento, começou a faltar cabo, começou a faltar tudo mesmo para fazer. Eu estava trabalhando numa importadora, o prazo de importação de equipamentos era 1 ano. Ninguém queria esperar 10 dias. Cara, eu vou ficar sem comida? Como é que eu vou pedir comida? Como é que eu vou pedir um Uber? Então, esse serviço de essencialidade foi durante a pandemia. E houve uma explosão ali, efetivamente, naquela época. E o pessoal começou a ocupar. Só que o que eu quero te dizer é que todo mundo está diante da lei, está obedecendo os requisitos da lei. E tem fiscalização? Existe fiscalização. Só que num tamanho de uma cidade de Porto Alegre, o tamanho que a nossa cidade ela pode ser mais efetiva. Eu acho que aí os papéis têm que ficar mais claros. E é isso que a Internet Sul se propõe a fazer. Deixar muito bem claro quais são os papéis, quais são as diretrizes e quais os caminhos que a gente pode tomar para arrumar isso. Só vou te dar um exemplo bem simples que eu acho que tu não sabe. Neste ponto onde nós estamos, nesse prédio, é um dos maiores centros nervosos de comunicação do Rio Grande do Sul de internet. Sim. Por isso que tem tanto cabo, porque daqui são roteados para o mundo inteiro. Devido à localização, inclusive? Esse ponto foi um dos primeiros pontos onde começaram a se passar redes de alta disponibilidade de fibra ótica no Rio Grande do Sul e concentrou aqui. Interessante, interessante. Deixa eu chamar para a nossa conversa, via online, o advogado Fernando Oliveira, que está lá em Santiago, né? Lá na querida Santiago do Boqueirão, porque o doutor também ele é vereador, né? Atua
lá no município de Santiago. E tem uma lei que foi a primeira lei nesse sentido no país, que diz respeito à remoção, à obrigatoriedade da remoção de fios que estão atrapalhando, ou seja, fios que não servem mais, mas que acabam ficando aí nessa maçaroca, prejudicando o nosso dia a dia. Muito boa noite. Eu queria saber do senhor por que surgiu a necessidade da lei, porque justamente a fiscalização não acontecia, as empresas não obedeciam. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito a oportunidade, Gal, de estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Como tu mencionaste, além de exercer mandato de vereador em Santiago, eu sou advogado. O meu perfil ele é um perfil muito técnico, que fez com que, desde o decorrer da minha infância, que almejasse ocupar espaço na política, procurei estudar o processo legislativo. E quando assumo o mandato na Câmara de Vereadores de Santiago, né, eu tinha já essa revolta com esse emaranhado de fios, e nós temos no país um rol normativo que passa-se pelas agências reguladoras, seja a Anatel, a ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional de Energia Elétrica, e tem várias resoluções que disciplinam esse funcionamento de instalação e de cuidado, remoção de fios através da rede aérea, mas também temos casos de redes subterrâneas. Mas eu tinha uma grande revolta de olhar para o céu para tirar uma foto, por exemplo, e ter aquele emaranhado de fios prejudicando, né, com que a foto tivesse um registro, né, desejado para a gente postar na rede social. Só que é muito fácil dizer que não é competência do município tratar de um tema que a própria Constituição diz no seu artigo 21, que é algo privativo da União, telecomunicações. Mas assim como nós temos a competência privativa da União, que é legislar sobre telecomunicações, nós temos também na Constituição, no seu artigo 18, a competência privativa do poder local, que é do município. O município legislar tudo o que ocorre e é da sua atribuição, envolve daí o combate também ao meio ambiente, né, essa poluição visual que esse emaranhado de fios traz, e além do eminente risco de acidentes, a gente também tem uma poluição visual que prejudica em muito o visual, a questão urbanística dos municípios. E daí surge, então, a lei dos fios, né, que ela trata-se de uma multa administrativa que o Poder Executivo dá, respeitando todo o devido processo legal, né, nas empresas que não fazem a remoção desse emaranhado de fios. Só que eu acho, e tenho passado essa legislação, hoje ela já está chegando, ou talvez até passando por 800 municípios do Brasil afora, eu acho, Glauco, que o grande segredo de Santiago foi, além de ter sido a primeira, de nós termos colocado na legislação, né, uma vacatio legis, ou seja, um período de 2 anos para que a multa entrasse em vigor para as empresas. E durante esse período, eu fiz o trabalho de peregrinação, visitando todas as empresas, chamando elas para que elas fossem também protagonistas desse processo. Porque eu vou falar uma coisa que talvez o pessoal não espere ouvir. Esse trabalho de remoção de emaranhado de fios é algo, inclusive, muito positivo para o dia a dia das próprias empresas, não só para a comunidade, porque elas também sofrem com esse grande transtorno que esse emaranhado de fios nos postes do Brasil afora tem. Né? E como mencionou, grande parte do que a gente vê hoje de fio caído, rompido, né, são redes desativadas da CRT, da Brasil Telecom, e que hoje são de obrigação da própria empresa Oi fazer a retirada desse emaranhado de fios. Nós aqui em Santiago, nós trabalhamos em 2 frentes de trabalho. Fazemos os multirões, e surge aqui os multirões de retirada de fios com todas as empresas, nos pontos de grande registro de ocorrência de fio caído, rompido, desativado, mas a gente atende também todos os dias fios que são ocorrências emergenciais, que estão impedindo as pessoas de saírem das suas casas, ou que houve um rompimento, uma via importante, em função até de um grande veículo, um veículo de grande porte, que faz com que o trânsito seja interrompido em função desse que está atirado. Né? E começamos, então, fazendo esse trabalho de remoção. Hoje, em Santiago, nós retiramos 146 toneladas de fios, né? E só tivemos esse resultado positivo na cidade
porque as empresas entenderam que isso era positivo para elas. Elas, sim, são protagonistas desse processo. A retirada desse emaranhado de fios ocorre sem usar nenhum centavo de dinheiro público. É exclusivamente as empresas no dia a dia fazendo o atendimento dessas ocorrências. Deixa eu lhe perguntar aqui se o senhor, nesse trabalho, chegou a alguma conclusão. Qual é o maior problema? É fio de telefone, então? Não é o fio exatamente de energia e não é o fio de internet? Não, o fio de energia, ele é um caso mínimo de registro de ocorrência, porque as empresas concessionárias têm um atendimento muito constante, né? Elas permanentemente estão nas ruas fazendo a vistoria desses casos. O que nós encontramos de grande problema é a fibra ótica. Por quê? Porque em função até do grande crescimento de oferta, né, para o cliente e para o consumidor final, onde a gente tem várias empresas operacionalizando no mercado. Claro, Santiago é uma realidade bastante diferente de Porto Alegre. Hoje nós temos em torno de 10 a 15 empresas ativas aqui no município. Em Porto Alegre passam-se de 100 empresas, né, que trabalham com fibra ótica na capital dos gaúchos, né? Então é uma realidade bastante diferente, mas que em função dessa grande oferta diversificada de prestação de serviço, geralmente o cliente troca 2, 3, até 4 vezes ao ano de provedor. E esse fio fica lá. E a gente tem que ter um trabalho muito firme junto com as empresas para nós garantirmos, Glauco, que nós não estejamos enxugando gelo. E, através disso, o grande convencimento de que a partir do momento de uma empresa instalar um cabo de uma casa, ela é obrigada a retirar o que está lá, né, para que a gente possa, de fato, avançarmos. Mas, com certeza, nós temos outros problemas que nós aqui, através de muito diálogo, formamos um grupo de trabalho permanente para que nós possamos, todos os dias, estarmos em contato, tentando aperfeiçoar e aparar essas arestas, né, que é, por exemplo, a substituição de poste. Através do momento, a partir do momento que nós temos a substituição do poste, a empresa que faz a remoção do poste, geralmente terceirizada por parte da concessionária, ela vem, ela levanta o poste, ela não faz o desprendimento das cintas metálicas que estão no entorno do poste, fazendo a suspensão da rede, né, da rede de internet e telefonia. E daí ficam todo aquele emaranhado de fio caído, né, fios caídos pelas ruas. Aqui nós criamos um grupo de trabalho, chamamos as empresas terceirizadas para que, a partir do momento que elas fossem fazer instalação nova de postes de concreto, elas avisem com antecedência, e elas têm feito isso, todos os provedores vão lá e eles próprios fazem o desenlace dessa cinta metálica, a empresa troca o poste e eles depois retornam lá fazendo a instalação. Isso faz com que tenha caído em torno de 60% o registro de emaranhado de fios nos postes. A empresa 8 hoje é titular desse passivo de CRT Brasil Telecom. Aqui nós chegamos num acordo em que, mesmo que ela não participe diariamente ou participe dos nossos mutirões de remoção de fios, eles assumissem um compromisso de vir, em um outro momento, começar a retirar a rede deles. E assim eles têm feito. Hoje, eles já tiraram em torno de 38 toneladas de fios aqui em Santiago. Certo. Bom, o senhor queria complementar, né? Pegar esse ponto que o doutor falou, só queria fazer uma pergunta. Hoje, tu é atendido por um pequeno provedor? Sim, sim. Então, mas nós temos aqui essa é a questão da cidade. Não, tudo bem, mas essa é uma questão da democratização do acesso que os provedores fizeram. E foi no Brasil inteiro. Hoje já são mais de 25 mil empresas. Um problema inerente é justamente a multiplicação dos cabos, mas houve a democratização do acesso. Isso é inegável e eu concordo com as palavras do doutor, muito bem colocado. A questão dos postes, ela é muito bem colocada, porque a concessionária ou as concessionárias não respeitam alguns acordos, elas que fazem as maçarocas, elas trocam o poste de lugar e enrolam os fios uns nos outros e simplesmente vão embora. Nunca mais. O doutor foi mais técnico, ele falou a cinta, ele tem conhecimento, a gente sabe, está vendo que ele tem conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, hoje ele está podendo falar lá de Santiago, né, que tem uma carne excelente, por diga-se de passagem, está falando de lá através da internet, então, e através de um pequeno provedor. E o que acontece? Por que os provedores cresceram tanto? Por isso, porque existia uma demanda reprimida no mercado. Os postes estavam disponíveis e todo mundo aproveitou essa demanda reprimida. E se não fosse por isso, talvez não estivesse falando conosco hoje remotamente, teria que vir a Porto Alegre.
que também seria um prazer para te conhecer e conversar contigo. A maçaroca em si, do poste, ela também é muito ocasionada por conta da concessionária. Da concessionária de energia? Da concessionária de energia elétrica, que ela vai lá e faz a maçaroca. E aí, mais adiante, a gente fala aí, e até vamos convidar o doutor também para conhecer o poste limpo, que já vou deixar o gancho aqui para a gente falar do poste limpo. Mas ele pontua muito bem. A maçaroca hoje a concessionária faz. Ela chega lá, troca o poste e acabou. Emaranha os fios e seja o que Deus quiser. Não importa se tem 10, 50, 100, 500, 1000 pessoas penduradas naquele trecho. Sim, pra entendi. ela não importa. Eu convido vocês dois a ouvirem o que o nosso público, né, pensa a respeito deste assunto. Nós temos algumas opiniões, algumas agora e depois no próximo bloco. Pode rodar aí. Nota bastante assim, a questão dessa poluição visual que a gente vê. Não é muito bonito, né? Para alguém que vem de fora olhar toda essa poluição. Às vezes tu vê um fio no chão, tu não sabe se está funcionando ou não, e é perigoso, né? A gente acha perigoso. Sim, e fazendo uma conexão com Santa Catarina, não sei que cidade tu é, pode falar para nós aí, de Chapecó, e chega aqui em Porto Alegre, qual é a diferença, né? Não só Chapecó, mas outras cidades eu acredito que tem um outro tipo de trabalho até subterrâneo com esses fios. Não, é bem gritante a diferença, dá para ver muito, assim, né? Obviamente capital, né? Mas é feio, a gente acha muito feio, né? Entendo que esse problema com a fiação de luz, misturada também com de telefonia, né, que até é obsoleta, porque hoje em dia não se usa mais, é tudo transmissão via IP, é uma vergonha. Aqui na Carlos Gomes, que seria um ponto comercial importante da cidade, deixaram acontecer isso, fica, além da estética horrorosa, né, eu acho que a manutenção é complicada, perturba realmente, né? E eu, inclusive, moro aqui perto e acompanhei aqui quando fizeram a terceira perimetral, que eu pensei que iam fazer um duto subterrâneo para fiação, passagem de fiação, e não fizeram. E até uma informação que eu tive foi por causa do orçamento, que era um orçamento muito alto e tal, e deixaram acontecer essa vergonha. Não, que é muito mais caro. Sim, é uma realidade. Alguns municípios, poucos municípios, Gramado, por exemplo, começou esse processo, né? Mas realmente é muito custoso. É 10 vezes mais caro o metro quadrado, o metro linear, desculpa. É 10 vezes mais caro. Para se pensar nesse momento, eu acho que é muito difícil. E tem um detalhe, desculpa. Pois não, pode falar. Aproveitando a fala do Bruno lá, que ele falou de Chapecó. Chapecó tem quase 130 provedores, então os postes lá devem estar bem cheios. E um outro detalhe importante também, todas as redes de operadoras, Vivo, Claro, TIM, todo mundo que usa celular, transmite pela fibra. Você não consegue fazer uma transmissão de alta capacidade de torre para torre via rádio. Tu joga para a fibra e transmite dentro da fibra. Por isso que a rede de fibra ela é tão importante e necessária. Por isso que ela foi elencada como serviço essencial. Desculpa ter te interrompido. Não. Fica à vontade. O senhor tem preferência, inclusive. E eu queria colocar aqui na roda a questão da lei. Existe uma lei, aqui não estou falando de Santiago, mas existe uma lei em Porto Alegre para remoção de fios. Há uma autorização, inclusive agora mais recente, no mês de junho, a lei do vereador Marcos Felipe, se não me engano, Cidadania. Mas, enfim, há uma atualização que permite, inclusive, a prefeitura identificar de quem é aquele fio que está lá, de quem é esse outro fio, enfim. E há, segundo a prefeitura, um trabalho para a retirada desses fios. Eu quero perguntar para o doutor Fernando se ele tem conhecimento dessa lei, se é algo parecido com o que se aplica em Santiago? Grande parte das legislações, inclusive o projeto Poste Limpo, que ele mencionou, eu conheço, eles surgiram de certa forma, inspiração do case que nós criamos aqui. Né? Os nossos fios aqui, eles também passaram a ser exigida a identificação por parte do provedor. Isso facilita no dia a dia, no trabalho de remoção, grandemente. Inclusive, esse grupo de trabalho, todas as empresas se auxiliam. Inclusive, mencionando, Glauco, olha só que importante, quando eles estão com as equipes nas ruas de Santiago, eles alertam os seus colegas de outras empresas de possíveis rompimentos de cabos que tenham ocorrido em função de veículos, enfim, de N motivos, né, para que essas empresas também possam se deslocar lá o mais breve possível e fazer o atendimento. Né? Então, o que tem ocorrido? Hoje,
a questão do emaranhado de fios, e aqui não ocorre só a retirada dos fios, nós criamos um mecanismo para que nós possamos alinhá-los também com os fios que estão ativos, né? O alinhamento do fio, ele é tão importante quanto a retirada do fio desativado. Esse processo, ele vem a se tornar o grande protagonista, né, do debate do urbanismo brasileiro, né? Porque a gente identifica, inclusive, empreendedores que fazem grandes investimentos nas fachadas dos seus negócios, né, e tem essas fachadas também ofuscadas por essa poluição visual. Então, o combate ao emaranhado de fio se tornou um dos principais temas nos municípios do Brasil afora, né? E a gente tem identificado e recebemos aqui em Santiago muitas visitas, né, de prefeitos, de vereadores, de secretários municipais que vêm conhecer o dia a dia e o processo dessa legislação para que eles possam também levar. E a gente fica muito feliz até quando acompanhamos a aplicabilidade dessas leis, e cada uma delas é feita dentro da particularidade do seu município, né, e tem avançado dentro da particularidade do seu município, né, e somente assim a gente vai conseguir avançar. Aqui em Santiago, as empresas entenderam, repito, a grande importância que tem essa lei, e ela só é um case, né, porque não basta criarmos uma lei se não tem aplicabilidade dela. Claro. Ela só é um case de sucesso porque as empresas são as grandes parceiras desse processo. Nós temos aqui no grupo de trabalho do Ministério Público, já fizemos várias reuniões, inclusive com a Polícia Civil. Nós apenas, em 2023, tivemos apenas 6 casos de furto de cabos em Santiago. A gente não vive esse drama que a região metropolitana vivencia, né? E a própria concessionária de energia elétrica acompanha todo o nosso trabalho de retirada de fios, a RGE, assim como a equipe de iluminação pública local aqui da Prefeitura de Santiago, né? Então, é um grande grupo de trabalho que estão todos imbuídos diariamente nesse processo. Nós estávamos, enquanto o doutor Fernando falava, nós estávamos observando as imagens e o senhor pontuou, né? Dá para identificar muito bem de quem é aquele fio que está ali, né? As redes são identificadas por questão normativa, é norma. Uhum. Vamos deixar claro uma coisa, a maçaroca não é feita pelos provedores. Uhum. A maçaroca é feita pela manutenção que é feita nos postes. O provedor não tem interesse nenhum na maçaroca, ele não ganha nada com a maçaroca. Ele só perde tempo tendo que desenlinhar e organizar tanto que foi feito lá em Santiago, como nós já temos o poste limpo em 15 cidades. O que é o poste limpo? É uma força-tarefa que nós criamos com o Ministério Público, prefeituras, provedores, porque assim, eu não posso subir no poste e mexer no teu cabo, é propriedade tua. Tu entrou na concessionária, colocou o teu projeto, a concessionária aprovou o teu projeto, aquilo lá está discriminado, está mapeado, a concessionária está te cobrando, eu vou mexer no teu cabo, o que tu vai fazer? Sim. Então, o poste limpo, o que a gente faz? Organiza os entes, chama todo mundo, faz essa força-tarefa, cada um sobe e cuida do que é seu. Então, temos isso em 15 cidades. Temos uma coordenação, temos isso desenvolvido, nós orientamos as empresas, queremos fazer em Porto Alegre, estamos nos aproximando do prefeito Melo, estamos em contato com a prefeitura, para quê? Olha, a melhor prática, a melhor forma de fazer é um esforço coletivo. Porque a prefeitura pode estar gerando um ônus para ela ao fazer isso. O que está cortado e está caído, sim, ok, legal. Acho que o doutor também pode complementar depois a minha fala, né? Eu só vou pedir para a gente fazer um intervalo antes, para poder discorrer depois sobre esse assunto, porque é bem interessante, não só a questão do poste limpo, como também o projeto desenvolvido em Santiago, que utiliza estes fios que são retirados dos postes. É muito curioso, muito interessante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta falando sobre este assunto que afeta, milhões de pessoas, né? E eu repito, não é só em Porto Alegre. Acabamos de falar em Santiago e em vários outros municípios. Então, um rápido intervalo e já voltamos com Visão 360. Visão 360 desta quarta-feira está de volta falando sobre o emaranhado nosso de cada dia. Sabe aquele emaranhado de fios que tem nos postes aqui em Porto Alegre? Pois é, esse é o assunto de hoje. E como aconteceu no primeiro bloco, a gente foi às ruas para ouvir o que a população acha a respeito dessa realidade, tá? E tem mais opiniões, confira aí.
pensando, eu acho que podia ser a cidade toda. Eu acho que em pleno século XXI, que está todo mundo assim, se ocupando as áreas urbanas, esses prédios luxuosos, como está sendo agora, que eu acho ótimo, nada contra, mas eu acho que se essas áreas tivessem essa situação, hoje em dia eu acho que não cabe mais. Aí é um processo, eu acho que mais político que qualquer outra coisa. Assim. Obviamente que tem gente que deve estar ganhando dinheiro. Eu acho que é aterrar com umas grandes cidades. Na verdade, eu sou brasileiro de coração. 30. 45 anos, eu sou francês, mas hoje eu sou francês, que eu sou francês com gaúcho. Então, na verdade, eu conheço relativamente as outras grandes cidades. Hoje começo a aterrar. 20. Mas eu acho um absurdo isso, porque ninguém se responsabiliza. E quem sofre somos nós. E podemos até levar no choque. 10. Ou qualquer coisa mais pior ainda. Isso é uma coisa recorrente e que é um absurdo, não deve mais acontecer. Então, alguém tem que tomar uma providência. Paulo Todeschini, diretor de Relações com o Mercado da Internet Sul. Será que a população tem aquela ideia de que, olha, eu vi aquele carrinho da provedora que está fazendo uma instalação ali, por isso a culpa maior é justamente das provedoras de internet? As provedoras estão correndo para resolver essa urgência que nós criamos hoje, que ninguém fica mais 10 minutos sem acessar um telefone celular, ou acessar um computador, ou acessar um tablet, ou acessar algum conteúdo. Hoje em dia, alguém consegue ficar 1 hora, 2 horas sem acessar a internet? Não. Difícil. A urgência é essa. Então, hoje, esses entes que estão trabalhando, o provedor, a concessionária de energia, todos os entes que trabalham estão envolvidos. A culpa é de quem? É mais fácil botar a culpa no provedor. Só que, assim, a urgência nossa, a urgência de reestabelecer o serviço, pode perguntar, da próxima vez faz a pergunta, quanto tempo tu consegue ficar sem conectar na internet? Essas pessoas vão te responder. Não, mas o senhor há de concordar que é preciso disciplinar, né? Inclusive a prefeitura, por isso, está nesse jogo. E eu lhe pergunto, aproveitando o gancho, 100%. Vocês têm um prazo também para adaptação e tal, e a conversa está acontecendo também com o prefeito Sebastião Melo, com as autoridades competentes, não só ele, porque ele também não pode centralizar tudo, né? Mas há, na sua opinião, por parte dos grandes provedores, o mesmo envolvimento? Não posso falar por eles, mas na prática a gente percebe que a mobilidade dos pequenos é muito maior, tanto que ocuparam um espaço que hoje no Brasil, vou te trazer um número, hoje nós já somos quase 60% dos acessos residenciais domiciliares são de pequenos provedores. 60% dos acessos. No Brasil já são de pequenos. Já passou da metade, tá? Já passou da metade. Imagina evoluindo. Estamos chegando quase a 60%, já passando de 60% dos acessos residenciais. Por isso que vocês veem mais provedores nas ruas, porque tem muita gente requisitando o serviço dos provedores. E por que as pessoas requisitam o serviço dos provedores? Essa é a grande pergunta. Bom, aí é o mercado, imagino eu. Eu estou respondendo, mas sem exatamente. Então, de forma positiva, impactamos o mercado também, porque nós trouxemos opção. Nós trouxemos mais opção. Santiago é um caso, Santa Maria, Litoral, Serra, todo o Brasil, todo o país ganhou com isso. Por outro lado, tem essa questão da expansão muito rápida que gera esses problemas. Daí nasce o poste limpo, voltamos para o poste limpo. O nosso esforço é esse, fazer essa força-tarefa, congregar as partes, fazer o registro e garantir que a integridade do investimento que aquelas empresas fizeram esteja garantida. Né? Esse é o poste limpo, é o projeto que vocês têm. Eu acho que é uma preocupação que o doutor também teve lá em Santiago. Que é uma propriedade, ou seja, é um investimento. Alguém colocou dinheiro ali e tem pessoas conectadas. Então, assim, esse cuidado é muito importante de simplesmente sair cortando, porque alguém vai ficar fora. Sim, também não dá indiscriminadamente sair, né? Nem a prefeitura pode fazer isso aí, diga-se de passagem. Poder pode, ela não deve. Sim, mas ela tem que saber o que ela está fazendo. Dizendo indiscriminadamente é isso aí. Ela não deve. Mas até eu quero aproveitar, então, o contato online com o advogado, o vereador Fernando Oliveira, porque lá, no caso dos excessos, dos fios retirados, eles acabaram dando origem a uma nova iniciativa, a um novo projeto. Queria que o senhor explicasse para a gente.
Até, Glauco, é importante a gente mencionar que nós não trabalhamos como se tivéssemos bandido e mocinho nesse processo. A gente trabalha todo mundo junto, sempre com muito diálogo, para convencer todos a serem parceiros, né? E sobre a questão patrimonial do fio que ele mencionou, com certeza o fio ele tem uma propriedade, e ainda que tenhamos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que implementa a logística reversa dos fios, a gente sabe que não é o que acaba ocorrendo. As empresas, muitas vezes, elas acabam juntando esse emaranhado de fio que eles acabam tirando no dia a dia, em algum ponto, e elas não encontram aonde fazer o descarte desse fio, né? A gente tem o caso, por exemplo, da rede de cobre, as empresas estão retirando os cabos AS, toda a rede antiga, que elas estão entregando para credores da própria empresa, numa negociação que eles fizeram. Só que esse fio de fibra ótica ele não tem um valor comercial, ele não consegue encontrar algo para que ele possa ser atrativo para comercializar, inclusive entre o pessoal da reciclagem. E esse era um grande problema. Nós, como retiramos um grande número de fios em Santiago, nós acabamos fazendo a retirada e destinando esse fio para um ponto do município que fica à disposição das empresas, né? Só que as empresas não faziam o recolhimento posterior desse fio. Inclusive, elas levam esses fios para lá. E eu precisava encontrar uma alternativa, né, que pudesse nos fazer o reaproveitamento desse cabo, dando uma destinação adequada. E daí surge, né, começando no Centro de Convivência de Idosos, mas hoje não só, está nos CRAS, inclusive as imagens que o pessoal está vendo foi da oficina que implementamos na APAI, uma outra iniciativa pioneira, que é a Oficina dos Fios, onde nós pegamos esses fios que retiramos dos postes, né, e fizemos artesanato com esses fios, transformando esse emaranhado de fios em belos produtos, como cestos, cadeiras, cachepôs, né, uma infinidade de opções de artesanato com fios metálicos, que acabam se tornando uma importante fonte de renda para as famílias, né? Também um projeto que tem chamado a atenção de vários municípios. Recentemente tivemos a implementação na cidade vizinha de São Luís Gonzaga, né? E pegamos as famílias que são atendidas pela rede de assistência social do município, ensinamos a fazer o artesanato com esses fios de forma gratuita. Elas mesmas produzem o produto e fazem a comercialização sem nenhum atravessador. E para isso a gente fez várias oficinas de qualificação, de empreendedorismo, de e-commerce, de precificação dos produtos, para que elas pudessem entender mais um pouquinho do processo para que possam vender adequadamente esse produto. E hoje a gente tem relatos de famílias que têm tirado 2, 3 mil reais por semana fazendo comercialização desses belos produtos que vocês puderam identificar nas imagens que passaram agora na tela. Muito bom o trabalho, fazendo do limão a tal limonada. Olha só, tivemos contato aqui, teve gente que não conseguiu ouvir aquela manifestação da população, né, as opiniões a respeito desse emaranhado, e eu convido vocês a ouvirem de novo. Tem um depoimento de um francês que é mais brasileiro do que francês hoje, mas que é bem interessante também. Então, tem condições de rodar de novo? Roda pra gente aí. Não é nem Carlos Gomes, nem Nilo Peçanha, eu acho que podia ser a cidade toda. E eu acho que em pleno século XXI, que está todo mundo assim, ocupando as áreas urbanas o mais modernos possível, fazendo esses prédios luxuosos, como está sendo agora, que eu acho ótimo, nada contra, mas eu acho que essas redes elétricas, essa fiação, hoje em dia eu acho que não cabe mais. Aí é um processo, eu acho que mais político que qualquer outra coisa, assim. Obviamente que tem gente que deve estar ganhando dinheiro, porque eu acho que aterrar com as grandes cidades, na verdade, e eu sou brasileiro de coração, eu moro aqui há 40 anos, 45 anos, 30. Eu sou francês, mas hoje eu sou frangucho, que eu sou francês com gaúcho. Então, na verdade, eu conheço relativamente bem as outras grandes cidades, onde começa a aterrar tudo que é fiação. Eu acho um absurdo isso, porque ninguém se responsabiliza, e quem sofre somos nós, que podemos até levar um choque ou qualquer coisa mais pior ainda. Isso aí é uma coisa recorrente e que é um absurdo, não deve mais acontecer. Então alguém tem que tomar uma providência. Tá aí então, para quem não conseguiu acompanhar antes, certamente agora, as opiniões. Bom, nós temos ainda 2 a 3 minutos, é pouco tempo, mas eu queria considerações finais a respeito dos nossos assuntos abordados aqui hoje, né?
com o Paulo Todeschini, diretor de Relações com o Mercado da Internet Sul, e também o Fernando Oliveira, advogado, autor da primeira lei que elimina o excesso de fios dos postes, ele que está lá em Santiago. Primeiramente, aqui no estúdio, o nosso convidado Paulo Todeschini, por favor. Quero agradecer a oportunidade de poder manifestar, trazer a visão aqui dos provedores, né? Parabenizar também o colega lá de Santiago, lá, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo esforço, trabalho social também muito importante, trazer renda para as pessoas também e lembrar, mais uma vez, que a Internet Sul está disposta, está ajudando, está colaborando e nós temos o Projeto Limpo, Poste Limpo. Já estamos em mais de 15 cidades, temos condições de abranger o estado inteiro e queremos exportar isso para o Brasil, assim como o nosso amigo fez lá em Santiago. Talvez a gente traga esse modelo para cá também, vamos conversar. Tem o nosso evento lá dia 28 e 29 de agosto, está convidado para conhecer lá em Gramado. A gente pode conversar mais sobre essa iniciativa. Tem alguns institutos aqui em Porto Alegre que precisam também de reciclar pessoas, né? Eu faço parte do Instituto Brasa Zona Norte aqui de Porto Alegre, que tem esse objetivo, então acho que é importante. Parabéns. E fibra ótica vai sobrar bastante depois que nós começarmos a remodelar aí a cidade, certo? Tá certo, então. E não só retirar, mas organizar também, como ele falou, é importante. Sim. Deixar tudo mais ajustadinho. Alinhado. Tá certo. Doutor Fernando? Obrigado. Até no momento das enchentes, quem garantiu a prestação do serviço da internet no interior do estado foram os pequenos provedores, puxando, no caso da minha região, inclusive redes através da Argentina, por onde eles conseguiram passar. Então, o pequeno provedor ele tem uma importância muito grande, assim como o grande, a gente precisa abrir mais canais de diálogo, né? E acredito que não basta nós criarmos uma sanção legal e sairmos por aí aplicando multa para todo mundo. A gente precisa criar esses comitês de trabalho, esses grupos de trabalho, né? Temos vários cases hoje, felizmente, Brasil afora, que as pessoas podem se espelhar. E aqui em Santiago, estamos à disposição para que vocês possam conhecer tanto a Lei dos Fios quanto a Oficina dos Fios, né? E é sempre um prazer muito grande a gente poder compartilhar um pouquinho desse trabalho com as pessoas. Espero que logo, logo a gente possa estar aí no estúdio também compartilhando um pouco mais dessas iniciativas. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Fernando, ele que também é vereador lá em Santiago, trabalha tão bem essa questão dos fios. Muito obrigado também pela sua participação. E lembrando que a Prefeitura está acompanhando de perto, segundo ela, e também recebe denúncias em casos que as pessoas achem que há um excesso que realmente está prejudicando. Você pode ligar para o 156, aquele serviço geral da Prefeitura, e lá você encaminha a sua reclamação. E assim, ficamos por aqui no Visão 360 de hoje, falando desse assunto tão importante, e nós voltamos amanhã com assuntos relevantes aqui na Masper TV. Muito obrigado, muito boa noite e até amanhã.